Olá, graça e paz. Eu estava dando uma pesquisada, porque eu gosto de cutucar tudo, né? Vou cutucando, e algo que tem me chamado muita atenção a respeito dos acontecimentos, né? Em todos os sentidos, se você for ver, os acontecimentos em todos os sentidos. E ali eu deparei com Apocalipse 13. E eu comecei a ler e assistir algumas explicações, e aí eu fui cutucar mais um pouquinho. E eu queria convidar você para a gente ler junto Apocalipse 13 e entender os significados, porque tem muito é, detalhe que é muito legal, é muito bom a gente enxergar, né, o significado, a verdade daquilo que está ali na nossa frente, mas a gente não está enxergando, não está vendo, quer dizer, está enxergando, mas não está vendo, né? E eu queria convidar vocês a gente dar um pulinho, vamos dar um pulinho ali no Apocalipse 13, verso 1 ao 10, que fala sobre uma besta que subiu do mar. E não sei por quê, gente. Às vezes a pessoa às vezes vai falar com o outro, falar, né, sua besta, a besta, besta quadrada. Na verdade, a palavra besta está lá em Apocalipse, né, é um animal. E eu queria, junto com vocês, a gente pesquisar os significados daquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, Apocalipse 13, verso 1, nos diz, deixa eu ver aqui. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um monte de blasfêmia. Pausa aqui. Vamos lá então. Para a gente entender melhor, né? Gente, olha só, eu não sou expert em teologia não, tá? Tô pesquisando junto com vocês, que eu acho muito interessante porque o que está acontecendo na Terra está escrito na palavra de Deus. Vai acontecer. Então, para a gente entender, a gente vai ter que ir lá em Daniel 7, o verso 3 e o verso 17. Vamos dar um pulinho lá em Daniel. Vamos pegar a Bíblia, a palavra. Daniel 7. Vai um óculos aí. Tentando enxergar. Daniel 7, verso 3, que diz: E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. E o verso 17 diz: Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Deixa a Bíblia aqui. E vamos entender juntos, vamos entender o significado aqui. Então, nesse versículo a gente encontra a besta, né? Besta, no caso, é como eu falei, o animal, né? Não é aquele animal que você muitas vezes chama o outro, né? Mas não. Animal, rei ou reino. Então, aqui na palavra está mostrando que é reino, rei ou reino. E ali em Daniel a gente viu que ele viu do mar 4 animais, né? A gente acabou de ler aqui. Volta lá para o versículo 3. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então, esses animais que Daniel relatou aqui são o mesmo, né, em relação a significado de Apocalipse 13. Estou olhando para vocês, estou olhando para cá, estou olhando para cá para o computador. Vamos junto, vamos nessa. Então, esses 4 animais, né, têm significados. Sabe quais são? Opa. Tem significados, sabe quais são? Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. São esses 4 animais, quer dizer, na verdade são esses 4 reinos, né? Esses animais que está concordando ali em Daniel, que são reinos que surgiram com o império, né? Esses reinos,
eles surgiram com o império num local densamente povoado, ou seja, vamos voltar ali na palavra, que essa besta ele viu subir do mar. O que significa o mar na revelação, na profecia, porque a palavra, né, é revelação. O mar, profeticamente falando, são águas, né? Então significam povos, nações, multidões, línguas, tá? E impérios, que eles foram levantados, né, no centro do mundo antigo. Vamos voltar aqui para a palavra. Então essa besta tinha 7 cabeças. 7 cabecinhas. Vamos lá então. E dessas cabeças, 10 chifres. Os 10 chifres nas cabeças. Os 10 chifres são 10 reis. Não receberam reino ainda naquela época lá, mas recebem autoridade como reis, poder, né? E ali na palavra, sobre os seus chifres, 10 diademas. A diademas é alusão aos reis, né? E sobre suas cabeças um monte de blasfêmia, né? Dá uma pausinha, vamos entender o que seria blasfêmia. Blasfemar. Continuando aqui, verso 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Engraçado que eu fiz 2 vídeos, que eu tive 2 sonhos, né, com o dragão. Um ele estava como que se esperando o momento certo, o outro ele já estava agindo. E eu bati o olho Apocalipse 3 e falei, gente, os meus 2 sonhos com o dragão foi... Tá aqui, tá escrito aqui na palavra, né? Então, vamos lá. Qual foi o único império que perdeu seu poder e foi minado suas bases por 10 reinos ou tribos bárbaras? Foi o Império Romano. Os 10 chifres. 10 chifres, a gente vai ver aqui no quadrinho, tem assim... que foi encontrado pelos estudiosos, Isaac Newton, e historiadores. A comparação dos 10 chifres são 10 tribos, né? 10 tribos bárbaras, né? Que invadiram o território de Roma e Itália e provocaram a queda do Império Romano. Por exemplo, assim, os vândalos, álamos, suevos, visigodos, e os godos, enfim. E quando a gente fala aqui das 7 cabeças, cadê as cabeças? As 7 cabeças são 7 montes, ou reis, ou impérios. Montes ou montanhas significa impérios, reis, tá? Sendo que também estudiosos colocam as 7 colinas, onde Roma se situa, né? Eles colocaram assim no mapa, tem as 7 colinas ali, onde Roma se situa. Também, literalmente, pode ser 7 montes, 7 colinas, mas, profeticamente falando também, montes, montanhas podem ser reis, reinos, tribos. E essas 10 tribos, elas invadiram Roma, Itália, e ali abateram, provocaram a queda do Império Romano. Vamos às 7 cabeças agora. As 7 cabeças, que está aqui na palavra que a gente acabou de ler aqui. Cadê as cabeças, gente, que eu vi? Bom, vamos lá. As 7 cabeças são Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma Imperial e Roma Papal. O Egito, lembra que eles escravizaram o povo, né? Povo de Deus? Que o Egito escravizou o povo de Deus, 400 anos de escravidão. Então, depois veio a Síria, no ano 722 a.C., destruiu 10 das 12 tribos de Israel, e sobraram as 2, Judá e Benjamim, que depois foram escravizadas pela Babilônia. Depois veio a Medo-Pérsia e também atacou o povo de Deus, e a Grécia.
Então, desses 7, 5 caíram. Caíram. E 2 não existe agora. Quer dizer, quando João escreveu Apocalipse, a visão que Deus deu para ele, era na época do Império. Então, quando ele colocou assim, 5 já caiu e 1 existe agora, ele estava falando da Roma Imperial, né? Quando ele escreveu no final do 1º século. Então, e o Império Romano tinha colocado João lá na ilha de Patmos porque ele se recusou a adorar o imperador, porque o imperador se achava que ele era o cara, que ele era Deus, né? Que ele tudo podia, fazia, acontecia. E João falou, não vou te adorar, e aí foi para a ilha de Patmos e ficou lá. Naquela época, quando João colocou, era o Império. Então ele colocou isso, que era Roma Imperial. E ainda não tinha chegado naquela época a Roma Papal, que agora que a gente está vendo na televisão, está vendo em todos os lugares. Chegou no 6º século, no ano 538 depois de Cristo. Então as 7 cabeças eram 7 reinos que atacariam o povo de Deus. A besta surge do mar é Roma. A besta que surge do mar é Roma. Em suas 2 fases, império e papal, né? Ou seja, a Roma pagã ou imperial e a Roma eclesiástica ou papal, né? Essas 2 caras dessa Roma aí. Bom, e a gente viu ali que sobre as cabeças tinha nome de blasfêmia, né? Porque a besta é inimiga de Deus, a besta é inimiga de Deus e do povo do Senhor. A besta se exalta contra Deus, com arrogância, sabe? Fomos aqueles 4 animais que a gente estava falando na visão de Daniel. Ele viu os 4 animais e aqui a gente viu Apocalipse 13, que ele era semelhante, essa besta era semelhante ao leopardo, os pés como de urso, a boca como de leão. O leopardo que fala aqui, semelhante ao leopardo, o leopardo está representando a Grécia, tá? Da Grécia, a Roma copiou a evocação de santos, né? O sistema de imagens. Na Grécia, por exemplo, cada coisa tinha um deus. Por exemplo, Afrodite, deus do amor, não sei o que lá, deus da guerra, não sei o que, deus não sei de onde, da Grécia. Aqui, continuando, o urso. Né? O urso é a Medo-Pérsia. Adoração ao sol, tal do mitraísmo, deus Mitra, tudo é adoração ao sol. Medo-Pérsia, né? Ele, inclusive, colocou o domingo, né? Por exemplo, lá no negócio de mitraísmo, lá no Medo-Pérsia, o domingo eles adoravam o sol no domingo. Então, pegaram o domingo e colocaram ali a missa deles no domingo. E, quer dizer, no caso do Medo-Pérsia, domingo era domingo, primeiro dia da semana. Então, eles... para eles era aquele dia santificado e eles adoravam o sol, tá? E isso é o urso, né? O leão representa a Babilônia, que a Roma copiou a pretensão e o orgulho, e o pecado e a transgressão à lei de Deus, que é a idolatria, né? E tem um outro que eu falei, poxa, cadê? Aqui tem o leopardo, o urso, o leão, e cadê o 4º animal? Aí eu fui lá em Daniel, fui lá pesquisada. Lá em Daniel, a gente vai ver que ele fala sobre um 4º animal terrível. E ali, vou usar o óculos. Gente, um óculos, por favor. E o 4º animal será o 4º reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Este é o 4º animal. Animal terrível. E é um rei. Sabe qual é o 4º animal? Roma. Roma é o 4º animal da visão de Daniel. Alô? Vamos seguindo aqui nessa trajetória, né? Como eu estava falando então, Daniel 7,7 diz que eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas.
Gente, é muito detalhe, hein? Por favor, não sou teóloga. Estou querendo junto a gente descobrir o segredo do livro de Apocalipse. Os segredos, como é que fala? E viu uma das suas cabeças, Apocalipse 13, verso 3. E viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então, acima de suas cabeças, essas como feridas de morte. Deixa eu ver aqui nas minhas anotações, porque é muita informação. Eu estou lendo lá, estou lendo cá, estou falando com vocês, e me ajudem, por favor. Achei. Aqui. Que eu anotei, gente. Anotei ali, ó. Tempos proféticos. Em profecia, cada dia profético equivale a um ano, literalmente. Então, cada dia profético equivale a um ano. Lá em Números 14, verso 34, diz assim. Números 14, verso 34, que diz: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu afastamento. Né? E vou botar um quadrinho aqui do lado, que fala sobre, é o seguinte, 538 depois de Cristo, a 1798 depois de Cristo, né? Esse tempo dá 1260 anos, né? Que é esse tempo aqui que está falando. Ou seja, 42 meses, a qual foi falado ali, que a gente leu ali antes. E 538, decreto de Justiniano. E 1798 depois de Cristo foi a prisão do Papa Pio VI. Essa prisão desse Papa Pio VI foi o golpe mortal, tal da ferida, né? E ali, continuando aqui, lá em Apocalipse 13, vamos voltar, volta para lá. Ferida de morte, sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E continuando, adoraram o dragão que deu à besta o seu poder e adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Né? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Aí, foi o que a gente acabou de falar, de 538 depois de Cristo a 1798 depois de Cristo, esse tempo são esses 42 meses, que profeticamente falando são 1260 dias. Então, continuando aqui, do Apocalipse 13. Verso 6. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Você conhece alguém que está falando aí muitas coisas contra Deus? Que falou que Jesus fracassou na cruz? Que falou que para você ir para o céu, né? Você não precisa acreditar em Deus e que mais? Que é perigoso ter relacionamento com Jesus, que também falou para você não ler a Bíblia, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Esses nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. O verso 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos anjos. O Apocalipse 13, de 1 ao 10, fala da besta que surgiu do mar. E do 11 em diante, né, até o final dele, vai falar da besta que subiu da terra. Mas aí outro dia a gente fala sobre a besta que subiu da terra. Vamos falar da besta do mar,
A besta que subiu do mar, tá bom? Voltando para minhas anotações. Hoje a gente vê a cura da ferida no processo de popularização do papado, né? O Papa tá em todas, o Papa é legal, o Papa, né? E isso é a cura da ferida. É a credibilidade que o sistema papal voltou a ter, né, no século XXI. Todos estão adorando. E engraçado, eu estava vendo um vídeo também a respeito que naquela coroa do Papa está escrito Vigários Filho de Deus, Vigário Filho de Deus, em latim, Vicarius Filii Dei. Então tem os vídeos, tem os cutucadores e pesquisadores, historiadores, enfim, uns concordam, outros não concordam, acho que falam que está certo, falam que está errado, mas enfim, se você pegar as letras em romano e somá-las, vai dar 666. Vicarius Filii Dei. Aí você coloca as letrinhas romanas lá, você que entende. Assim. Eu vou tentar botar aqui também. Bota o valor do alfabeto romano nas letras. Se você somar Vicarius Filii Dei, vai dar 666. Então, no Apocalipse 13, lá na outra parte que a gente vai entrar em detalhes agora, mas lá no verso 18 diz assim, achei. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666, é o número de um homem. Esse cara aí, ele tem esse número. E a coroa que está escrito isso, somando, dá esse número. Então, fique aí essa observação, ok? Do verso 8, né? É a questão de adoração à besta, né? E adorá-la-ão, verso 8, Apocalipse 13. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. É muito detalhe, mas quando Deus vem e tira a venda dos olhos, vem o entendimento, vem os animais que Daniel viu lá, a besta que subiu do mar, que tinha essas características do leão, do urso, do leopardo, né, que é a Babilônia, a Medopécia, a Grécia, né, e esse animal terrível que é Roma. Na verdade, a gente está vendo se cumprir, né? Você está vendo se cumprir que o mundo está se maravilhando após a besta. A gente fica sem palavras, porque estamos vendo se cumprir a palavra de Deus diante dos nossos olhos. Mais muitos. Vocês viram os vídeos que aparecem assim, quando o Papa ele vai fazer um comunicado, um pronunciamento? Quanta gente fica ali? Quanta gente quer tocar nele, quer, né? Ele é um homem pecador, como todos nós somos. Só que ele tem blasfemado. Na verdade, esse império papal, né, o império de Roma, ele tem blasfemado contra Deus, porque se acha Deus. Faraó se achava que ele era Deus, o imperador se achava que ele era Deus. Mas aí vem um papa aqui, ele vem nos pela palavra, que é um rei. E o que o inimigo quer? Ele quer ser adorado, ele quer roubar, pegar a glória que é para ser para Deus, que ele pegar para ele. Que foi assim que ele foi expulso do céu, o anjo caído. Né? Ele foi colocado em posição ali, ele foi colocado lá na posição no céu, e ele quis ser maior que Deus, e ele foi expulso. E agora ele está fazendo isso aqui na terra, ele tem enganado a humanidade inteira, gente. Gente, vamos acordar. A verdade está diante dos nossos olhos. Pede a Deus para tirar a venda dos teus olhos, para que você enxergue, para que você veja que a palavra de Deus é verdadeira, que Deus é real, e que tudo que está acontecendo está se cumprindo ali as profecias da Bíblia, da palavra santa. Inclusive até mesmo pela palavra de Deus, o dia que Deus santificou não é um domingo, e sim um sábado. Pois, né, Deus criou, lembra que a gente viu lá em Gênesis, quando a gente falou da Terra, que a Terra não é esférica, isso daí? Então, Deus criou todas as coisas e
No sétimo dia ele descansou, Deus santificou o sábado. Então, pela palavra de Deus, o sábado é um dia santificado por Deus. E não o domingo. O domingo, aquele povo lá da Medopérsia que adorava o sol, lá do mitraísmo, né? E o domingo era o primeiro dia, então eles adoravam o sol. E a igreja a católica e Roma, né? Esse império de Roma, ele pegou e juntou tudo isso. Por isso que ele é o quarto animal da visão de Daniel, é o quarto animal terrível. E a gente viu o que ele fez, né? Daniel 7,7, né? Quarto animal terrível, espantoso, é muito forte. Tinha dentes grandes de ferro. E ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés. O que sobrava, sobejava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha 10 pontes, reinos, não vou entrar em detalhes não. Mas vamos ficar atentos à palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. E que possamos ficar ligados, porque é o que está acontecendo. E o que vai acontecer também, a gente só pegou um pedacinho lá, o versículo de 1 a 10 do capítulo 13 de Apocalipse. E a gente só deu uma explanada aqui, porque como eu não sou teóloga, e para a gente entender, porque muitos estão se maravilhando com determinadas palavras de determinada pessoa. Então, abre os teus olhos enquanto há tempo, porque vai piorar. Porque a Roma... todos aqueles animais que a gente viu ali, que representam esses reinos e cidades, eles perseguiram o povo de Deus. E agora, como essa ferida está sendo curada, ou seja, ele está voltando ativo, essa Roma papal, né, esse império, né, está ganhando credibilidade de várias nações, a perseguição ao povo de Deus vai aumentar. E perseguição ao povo de Deus é perseguição com morte, é perseguição, é terrível. Vocês viram ali Daniel 7,7 que a gente acabou de ler. Ele fazia em pedaços e pisava os pés e sobejava, ou seja, vinha destruindo tudo e querendo a glória para ele. E, gente, tem muito mistério. Aos pouquinhos a gente vai conversando um pouquinho mais, mas que possamos abrir os nossos olhos, porque tem muita coisa ainda para rolar. Tem muita coisa ainda que, na verdade, já está acontecendo. Já está acontecendo. E a perseguição vai ser terrível. Os cristãos eram atirados aos leões, eram mortos de várias maneiras, né? Essa perseguição já começou. Essa perseguição já começou. Muitos cristãos já estão sendo mortos. Nesse momento que eu estou falando com vocês, tem mais cristãos sendo mortos por não negarem Jesus, por não negarem a palavra de Deus. Eu pergunto, e você? Você estaria pronto para morrer por Jesus? Você estaria pronto para morrer? Você estaria pronto a entregar a sua vida para morrer e não negar o nome de Deus? Pois é, se prepara, porque é isso que já está acontecendo. Inclusive, o Papa, ele até falou que é perigoso ler a Bíblia. Não leia a Bíblia. Mas ele mandou ler um livro lá que fala do Senhor poderoso do mundo, um negócio assim. Que eu não estou vendo aqui agora, mas na internet está cheio de vídeo, vocês podem ver. Mas ele mandou ler esse tal desse livro aí, que eu não quero fazer propaganda desse livro, não. Então, amados, Deus abençoe. Que o Espírito Santo de Deus possa reinar nas nossas vidas e que possamos abrir o nosso coração e deixar a palavra de Deus entrar e que possamos dar fruto a Ele, que possamos ficar firmes, fique firmes, porque a tribulação, ela já começou. Deus abençoe, fiquem na paz.